E aí pessoal, eu sou o Amorim do canal Amor em Abelhas e a matéria que veremos agora é de grande importância para você que está começando com a criação de abelhas nativas sem ferrão, se interessou pela atividade recentemente, mas ainda não adquiriu o seu primeiro enxame, ou mesmo você que já é um criador experiente e que tem um amigo interessado nesse assunto e poderá repassar esse vídeo para ele. Pois é, nós vamos falar sobre o básico que um criador precisa saber para iniciar com essa atividade, ou seja, o que há de mais importante para se aprender antes de se começar a criar abelhas nativas sem ferrão. As abelhas são consideradas um dos seres vivos mais importantes do planeta e, diferente do que muita gente pensa, sua principal contribuição não é fazer mel. Quando as abelhas estão coletando néctar e pólen, elas tocam suas asas, antenas, patas, enfim, todo o seu corpo nas partes masculinas e femininas das flores. E visitando várias flores e várias plantas no mesmo dia, elas fazem involuntariamente a polinização. E é aí que começa o importante ciclo do qual depende toda a vida do planeta. Se você está de planos a criar abelhas, parabéns, você estará contribuindo para isso. Aproveito para lhe pedir a inscrição aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sino de alerta para os próximos vídeos. Assista também nossas publicações anteriores, que tem bastante informações. Quando o assunto abelhas entra em uma rodada de conversas, muitas pessoas se espantam e perguntam: como você é corajoso? Essas abelhas não ferroam? Pois é, esse espanto todo é devido à imagem do ferrão que está associada a uma espécie de abelha muito comum. Muita gente ainda não ouviu falar nas abelhas nativas sem ferrão, ou ANSF. Desconhecem que muitas abelhas possuem o ferrão atrofiado e não oferecem perigo quanto a isso. Existe também outra questão bastante comum, que são aquelas pessoas querendo saber por quanto você vende um litro de mel. E vou logo dizendo que nem todo criador tem como objetivo principal a produção de mel. Como é, rapaz? Calma, vamos já ver com detalhes esse assunto. Seja bem-vindo ao mundo das abelhas sem ferrão, assista ao vídeo até o final e entenda um pouco sobre esse universo. Eu selecionei alguns temas que considero relevantes para essa apresentação. Vou utilizar uma linguagem bem simples e também não vou me aprofundar muito para não ficar muito longo. Você que está apresentando esse vídeo para os seus alunos ou seus amigos, sugira que eles se aprofundem um pouco mais sobre cada assunto aqui abordado através de pesquisas e debates. Tem muito conteúdo legal na internet, canais do YouTube, site da Embrapa. Aqui mesmo no canal tem muitos vídeos incríveis que com certeza irão ajudar muito. Então vamos lá, nós vamos falar sobre espécies de abelhas, as abelhas e seus biomas, cuidados e manejos, local de criação meliponário e legislação. Abelhas Apis mellifera são abelhas com ferrão que foram introduzidas no Rio de Janeiro pelos portugueses no início do século XIX e mais tarde nos estados do Sul, Sudeste e do Nordeste pelos italianos, alemães e outros imigrantes europeus. Há relatos também de que essas abelhas poderiam ter sido trazidas bem antes pelos jesuítas a fim de produzirem cera para confecções de velas. O certo é que essas abelhas tiveram alguns problemas de adaptação aos nossos biomas e eram muito suscetíveis a doenças, o que a tornaram pouco produtivas. No século seguinte, a convite do governo brasileiro, nosso renomado cientista, conhecido e premiado internacionalmente, o paulista professor Dr. Kerr, que era engenheiro agrônomo e também geneticista, trouxe da África as temidas abelhas assassinas, que ficaram conhecidas assim pelo seu ferrão e alto grau de defensibilidade. Sua intenção era fazer pesquisas visando a melhoria genética das nossas então abelhas europeias. Conta a história que, por acidente, algumas rainhas dessas abelhas conseguiram fugir, iniciando uma grande preocupação das autoridades com relação aos perigos que essas abelhas poderiam oferecer, tanto para as pessoas quanto para os animais e abelhas nativas dos nossos biomas, pelo seu alto poder de agressividade e enxameação. Rapidamente, essas abelhas se espalharam por toda a América do Sul, América Central e Sul dos Estados Unidos. Muitos acidentes aconteceram, principalmente porque as pessoas estavam acostumadas com o poder menos agressivo das abelhas europeias. Por sorte, o pior não aconteceu da forma esperada e do cruzamento natural dessas abelhas com as então europeias surgiu uma nova espécie que foi capaz de se adaptar melhor às nossas condições e logo se tornaram as nossas valorosas híbridas abelhas africanizadas. Graças a essa história, hoje o Brasil é um importante exportador de produtos e subprodutos apícolas, possuindo ainda uma vasta possibilidade de aumento de sua produção, favorecida principalmente
pelas suas condições ambientais e climáticas para esse cultivo. Essas abelhas produzem muito mel, cera, pólen e própolis e são responsáveis por praticamente tudo que se vê no mercado sobre abelhas, além da polinização, é claro. São classificadas como Apis mellifera, a atividade é a apicultura, o local de criação é o apiário e quem cria é o apicultor. ANSF, conhecida sigla para Abelhas Nativas Sem Ferrão. São abelhas nativas do Brasil e é sobre essas abelhas que produzimos essa matéria. Elas possuem ferrão atrofiado e por esse motivo não ferroam, apenas se defendem mordiscando com suas poderosas mandíbulas e grudando cerume em seus ameaçadores e, dependendo da espécie, não chegam a incomodar tanto. Elas se dividem em várias espécies, variando em tamanho e cores. Sua produtividade de mel, cera, pólen e própolis, se comparada com as apis, é muito inferior. Porém, seus produtos possuem maior valor agregado e, consequentemente, são mais valorizados. A atividade é meliponicultura. O local de criação é o meliponário e quem cria é o meliponicultor. As abelhas e seus biomas. Trocando em miúdos, bioma é uma região demográfica que pode ser demarcada pelas características históricas da presença da mesma vegetação, solo, clima, temperatura, etc., na qual todos os seres estão adaptados e convivem em perfeita harmonia. Nosso país possui vários biomas influenciados pelo tamanho do território, altitude e outras características. Ocupamos uma grande área do globo terrestre que vai desde um pouco acima da linha do Equador até um pouco abaixo do Trópico de Capricórnio, e isso por si só já explica muita coisa. Daí, é bem provável que quando você tiver um enxame, seja indagado assim: a espécie de abelha que você cria ocorre naturalmente na sua região? Por isso, a importância de você conhecer bem esse assunto para fazer a escolha correta da espécie de abelha que você deseja criar e poder responder essa questão com segurança e consciência ecológica dizendo que sim. Por serem protegidas por lei, entende-se que as abelhas não podem ser retiradas do seu bioma natural, pois elas estão adaptadas com a alimentação de néctar e pólen produzidos pelas plantas ali existentes e também com os inimigos naturais, como predadores, fungos e bactérias, e também com a temperatura, estações do ano, etc. Caso elas sejam levadas para outros biomas, poderão ter problemas de reprodução ou até morrerem. Se isso acontecer, elas poderão ser extintas ou ficarem raras. Além disso, essas abelhas poderão levar vantagens sobre as ali adaptadas e causar um desequilíbrio no novo bioma, levando outras espécies à extinção. É muito comum você ouvir dizer que as flores de determinadas plantas matam as abelhas. A explicação mais provável para isso é que essas plantas sejam exóticas, ou seja, podem ter sido trazidas de outros países, de outros biomas e oferecerem esse prejuízo. Detalhe, o interessante é que elas não obrigatoriamente prejudicam os animais por lá, por já estarem adaptados com elas. Cuidados e manejos. Abelhas são seres vivos e quando estão fora da natureza, na sua casa por exemplo, elas poderão precisar de ajuda. E se você ainda não tem abelhas, a primeira coisa que deve fazer é estudar um pouco sobre a espécie de abelha que deseja criar. Com isso, você vai perceber que precisa preparar o terreno antes de elas chegarem. Você deverá disponibilizar um local para sua colmeia que seja abrigado de sol forte, chuva e vento. Nas proximidades deverá ter água limpa e corrente e também flores em abundância. Assista a esse vídeo aqui no canal para saber como fazer um bebedouro de água. Esse ambiente deverá suprir as necessidades básicas para a sobrevivência de suas futuras abelhas e depois que elas forem introduzidas, o meliponicultor deverá observar quais flores são mais visitadas por elas a fim de preservá-las ou até mesmo plantar mais algumas da mesma espécie e outras que sejam ricas em pólen e néctar para servirem de complemento. Lembre-se que elas precisarão de alimento em todas as estações do ano e que poderá ser necessária a sua intervenção alimentando-as em determinados meses. Assista a essa playlist aqui no canal que fala sobre alimentação. E agora um detalhe importantíssimo. Antes de trazer a sua primeira caixa de abelhas, planeje onde elas ficarão. Esse local é denominado meliponário. Deverá ser um lugar definitivo para evitar mudanças posteriores. Assista a esse vídeo aqui no canal que mostra o que poderá acontecer caso você não se ligue nesse detalhe. Além disso, evite encostar as caixas em paredes ou árvores para minimizar os riscos de ataques de cupim e formigas.
Veja o que pode acontecer quando a colmeia é atacada por esses insetos. Assista a esse vídeo aqui no canal. O meliponicultor consciente deverá fazer revisões periódicas durante o dia e também à noite, pelo menos a cada 15 dias, visando identificar possíveis ataques de predadores como formigas, cupins, outras abelhas ou o mais temido deles, o forídeo, uma pequena mosca que deposita suas larvas dentro dos potes de alimento das abelhas, podendo destruir o enxame em poucos dias se ele estiver fraco, tiver passado recentemente por algum manejo invasivo como divisão ou ainda se estiver sendo alimentado com xarope de açúcar em excesso. Detalhe: como todo cultivo, criar abelhas poderá necessitar de investimentos financeiros e de tempo. Portanto, você e sua família deverão estar de acordo com isso a fim de evitar desgastes de relacionamento. Não encerre o vídeo, que ainda tem muita coisa legal para ver. Legislação. Deixei esse assunto por último por ser um tanto polêmico. Pois bem, as abelhas nativas sem ferrão são consideradas animais silvestres da fauna brasileira, sendo por esse motivo protegidas por lei quanto à sua criação ou exploração, seja por hobby ou de forma profissional. De um lado, a ciência, pesquisando e dando embasamento científico sobre o que não deve ser praticado com as abelhas, do outro, os criadores, com sua larga experiência de décadas de manejos, que discordam de algumas restrições. E no meio de tudo isso, os governos federal e estaduais, que na tentativa de proteger esse patrimônio, tentam impor normas a fim de punir os excessos. Pois bem, na maioria dos estados brasileiros, a atividade de meliponicultura só é levada em consideração caso o criador possua em seu poder um número superior a 49 colmeias, seja de qual espécie for. Ultimamente, isso está mudando. Leis bem mais rigorosas entram em vigor, como é o caso do estado de São Paulo, que considera meliponicultor qualquer pessoa que possua pelo menos um enxame. A lei obriga que este esteja cadastrado nos órgãos reguladores e que especifique quantas e quais espécies de abelhas cria. A lei vai mais adiante e proíbe a criação de abelhas nativas sem ferrão que não ocorram naturalmente dentro do estado de São Paulo, determinando um prazo para a entrega desses exemplares ao poder público a fim de repatriá-los às suas regiões de origem. A norma ainda regulamenta sobre iscas para captura, transporte de abelhas, venda de produtos e subprodutos, venda de enxames e discos de crias, etc. Veja o link com a íntegra desse documento na descrição do vídeo. Apesar de tudo isso, criar abelhas é uma experiência muito prazerosa. Pode confiar. Muito bem, espero que essa matéria possa subsidiar a sua decisão e que tenha despertado em você a sensibilidade de meliponicultor consciente e legal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.